Fala aí, meus Drezinimers, trazendo aqui um anime que lançou umas 2 temporadas atrás, mais ou menos, e eu também não vi ninguém aqui do Brasil trazendo, então eu resolvi fazer esse resumo e vou estar trazendo todas as partes aqui semanais pra vocês. Então, espero que vocês gostem e se gostarem já sabem, né? Deixa aí seu like e bora pro conteúdo. Dizem que é meio normal você ser maldoso com quem você gosta, mas a Kato nunca acreditou muito nessa ideia. Esses pensamentos ficam rodeando a cabeça do nosso prota enquanto ele entra num dormitório. Só que antes mesmo de chegar no quarto, um barulho alto ecoa lá de dentro. Do lado de fora, ele já fica irritado, respira fundo tentando se controlar. Lá dentro, ninguém menos que Roa está cantando com tudo. Jogada toda à vontade, ela canta e se empolga com a música dele, o que só aumenta ainda mais a irritação do nosso prota, até que a Kato perde a paciência de vez e invade o quarto e arranca o cabo da tomada, cortando a música na hora. A Roa vira para ele, completamente tranquila, cumprimenta toda animada e ainda dá uma bronca nele por entrar no quarto dela sem avisar. O jeito debochado só irrita ainda mais, já que o quarto é dele e ela que invadiu. Nisso, nosso prota manda ela baixar o volume para não incomodar os outros moradores e aponta pros fones como dica. Mas em vez de obedecer, ela começa a provocar, insinuando que o nosso prota quer tocar nela. O Akiteru logo corta na hora, dizendo que ele não tem interesses nessas palhaçadas. A falação dela só deixa ele mais enjoado ainda. Aí Iroha piora a situação, acusando ele de tentar pegar ela trocando de roupa e até brinca que vai chamar a polícia. Na real, quem devia chamar a polícia era ele, né? Já que foi ela que invadiu o quarto dele. Ele até pensa nisso por um segundo, mas percebe que ninguém acreditaria nele. Ela faz muito bem o papel de vítima. Aruha adora ficar por cima do Akato. Em um momento, ela até se joga na cama dele de propósito, destacando seu... O Akato desvia o olhar na hora, mas ela esconde a chave do dormitório ali. É verdade que ele deu a chave pra ela, mas isso não significa que ela pode entrar quando quiser. Nisso ela continua provocando, dizendo que quando ele mandar ela embora, vai acabar pensando nela depois. E isso faz o Akato explodir de vez. Nisso ele pega um borrifador de água e joga logo na cara dela. Os dois começam mais uma discussão. Roa insiste que é tipo uma irmã mais nova, já que é irmã do amigo dele, mas o Akato rejeita completamente isso, dizendo que ela é praticamente uma estranha, tipo uma parasita. Ela continua irritando ele sem parar, provocando sempre que pode. Mas nesse momento, o celular do nosso prota toca. É o tio dele. Ele encara a Aruha e avisa para ela não fazer graça, porque o futuro dele depende daquela ligação. Ela promete se comportar meio a contragosto. O tio dele, Makoto, é presidente de uma grande empresa de entretenimento, a HPW. Ele liga para falar sobre a candidatura ousada do nosso prota, que tentou entrar sem fazer exame. Ele não ficou muito impressionado com isso aí, mas por ser o seu sobrinho, está disposto a dar uma chance sob certas condições. De repente, o tom dele muda e ele pergunta se o Akato tem namorada, pegando tanto ele quanto a Aruha de surpresa. Na hora, os olhos dela brilham, claramente bolando alguma coisa. O Akato percebe e manda ela parar, mas ela ignora. Nisso, ela se aproxima e começa a fazer barulhos estranhos só para o Makoto ouvir. Desesperado, o Akatar inventa que é um gato que ele adotou. O problema é que quando o tio começa a fazer perguntas sobre o gato, ele não sabe responder nada, deixando tudo ainda mais suspeito. Nisso, Aruha não para e continua pressionando, fazendo ele xingar baixinho e confundindo o Makoto. Para sustentar a mentira, o Akato finge que o gato está tentando atacá-lo. No fim, o Makoto junta as peças e acha que ele realmente tem uma namorada. Nisso, em pânico, o nosso prota nega tudo e tenta afastar a Iroha, mas por sorte o Makoto parece satisfeito ao ver que ele não tem namorada e diz que vai explicar os detalhes da candidatura depois. Quando a ligação acaba, Aruha se joga na cama dele reclamando que está com sede. O Akato, já cansado, manda ela pegar água sozinha. Nisso ela sai toda animada, deixando ele só na frustração. No dia seguinte, durante um tempo livre, o Akato fica escrevendo no caderno, refletindo sobre a vida, a morte e o objetivo de aproveitar cada minuto para garantir um futuro melhor. E quando a aula acaba, o melhor amigo dele, Ozuma, se joga na cadeira exausto. Por sorte, o Akato fez anotações para ele, e o Ozuma agradece. Para retribuir, chama ele para comer algo depois da aula. O Akato sempre acha incrível como Ozuma é gente boa, mas o amigo devolve o elogio, dizendo que o nosso prota tem um bom coração. Mesmo o Akato dizendo que tudo que faz é calculado, Ozuma admira o fato dele sempre pensar nos outros, inclusive nele e na irmã dele, Roa. Ele até comenta que provavelmente ela invadiu o quarto de novo. Quando o Akato confirma, Ozuma brinca que talvez ela goste dele. O nosso prota logo discorda disso aí, achando que ela só gosta de perturbar a mente dele. Ozuma então diz que pode ser o jeito dela de demonstrar carinho, mas o nosso prota
prota continua firme, dizendo que se ela realmente gostasse dele, não faria ele sofrer tanto assim. Mas antes que a conversa continue, uma professora entra na sala já dando bronca, avisando pra ninguém fazer ela perder tempo. Todo mundo se ajeita na hora e a aula começa. Nisso, algumas horas depois, um colega chega correndo até o Acateru, dizendo que uma garota bonita do primeiro ano está procurando por ele. E claro, é a Ruai esperando na porta. Quando ele confronta, ela tenta agir de forma fofa, mas ele manda ela parar com aquilo. Ela finge que não entende e continua agindo de forma inocente na frente de todo mundo, fazendo ele parecer o vilão. Ela o convida para irem embora juntos, mas quando Acateru volta para pegar as coisas, ela diz que quer ir só com ele, deixando o Uzuma de fora. E isso surpreende o nosso prota, que reage alto. Arua então aproveita o momento e faz uma pose fofa e solta que eles são um casal. A sala inteira reage na hora, incluindo o próprio Akato, mas ela não para. Ela começa a fingir que está chorando, se entregando completamente à atuação e deixando ele sem saber o que fazer. Uzuma então chega curioso para entender o que está acontecendo, e a guria já solta que vai sair sozinha com o Akato, o que deixa ele ainda mais desesperado. Sem opção, ele segura a mão dela e arrasta ela para conversar a sério. Cara a cara, ela continua insistindo de que eles estão juntos, mesmo sendo mentira. Então revela que fez isso por causa da ligação, achando que ele precisa de uma namorada para impressionar o tio. Com um sorriso convencido, ela diz que está muito acima do nível dele. Então no fim disso seria até uma vantagem para ele, mas o Akato não acha graça nenhuma disso. Ele diz de forma firme para ela não se meter, porque o futuro dele está em jogo. Antes que consiga ir embora, Iroha o abraça por trás. Ela provoca pedindo para ele notar ela, dizendo que o futuro não importa e que o importante agora é o presente. Com lágrima nos olhos, ela confessa que se importa muito com ele e que quer que eles continuem próximos para sempre. Por um momento, o Akato fica surpreso, achando que ela tá sendo sincera. Ele até abaixa a guarda, mas quando está prestes a acreditar, Iroha começa a rir de forma maliciosa, revelando que era tudo atuação. Ela tira sarro dele por ter caído, dizendo que sempre quis fazer uma confissão assim. O Akato fica sem reação, todo sem graça, com o rosto esquentado, enquanto ela percebe que suas orelhas estão vermelhas e acha que ele tá envergonhado. Nisso, ele explode de raiva e declara que nunca mais vai acreditar em nada do que ela disser. Furioso então, nosso prota sai correndo atrás da Iroha pelas escadas, mas ela consegue escapar antes que ele a alcance. Mais tarde, ele encontra seu tio Makoto em um café para conversar sobre a sua candidatura na HPW. Makoto comenta que outra pessoa vai se juntar a eles, mas quer falar com o nosso prota em particular primeiro. Ele menciona que o Akato já lançou um jogo. Acateru então explica que foi um trabalho em equipe com 5 pessoas, com Uzuma como programador e ele como produtor e diretor. Junto com mais 3 membros, eles formaram a 50 Floor Alliance, e ele admite que o sucesso do jogo só foi possível graças ao time. O Makoto observa que a indústria já começou a comentar sobre essa ascensão repentina deles, reconhecendo o feito como impressionante. Ele admite que nem ele conseguiria algo assim na época da escola, então Akato merece o reconhecimento. Mas antes de continuar a conversa, o Makoto sugere que o Akato peça algo. O Akato acha que a pessoa que vai chegar deve ser alguém importante, então leva sua proposta preparado para causar uma boa impressão. Enquanto fazem o pedido, o Makoto começa a flertar com a atendente, até chamando ela para sair, mesmo ela estando no trabalho. O Acateru fica chocado com a cara de pau do tio e chama a atenção dele, mas Makoto responde confiante que sabe como marcar presença com as mulheres, e pelo jeito da atendente, parece que ele realmente sabe. Sem graça, o Akato se levanta e vai ao banheiro para se acalmar. Ele fecha os olhos tentando esquecer o que acabou de ver e não percebe o aviso de que a porta está com defeito. Nisso, ele abre sem pensar e acaba entrando no banheiro com Mishiro, que estava lá. Antes que consiga reagir, Mashiro já dá um soco na boca dele, toda envergonhada. E enquanto isso, no quarto do nosso prota, a Iroha está entediada por não ter ele por perto para implicar. Nisso, um colega pergunta sobre a relação dos dois, mas ela nega com firmeza que exista algo. De volta ao café, o Akato descobre que Mashiro é justamente a outra pessoa convidada pelo tio. Ela é a prima dele, filha do Makoto, e eles brincavam juntos quando eram crianças, mas ele nem reconheceu ela agora. O Makoto então revela o plano, quer que Akato finja ser o namorado da Mashiro em troca de ajudar com a entrada dele na HPW. O Akato fica completamente chocado. Mashiro acha uma ideia absurda, mas o Makoto está falando sério. Ele explica que está preocupado com a mudança dela de uma escola só de meninas para uma mista, então quer alguém de confiança para ficar de olho nela. Mesmo assim, a Mashiro recusa na hora. Curioso, o Acateru pergunta o motivo da transferência, mas ela se recusa a contar. O Makoto também não
não entra em detalhes, apenas revela que ela quase não frequentava a escola e era considerada faltosa. Surpreendentemente, o Aketeru não insiste. Para ele, isso já é suficiente para entender a situação, e ele não julga o passado dela. Como isso envolve o futuro da equipe dele na HPW, ele decide aceitar o acordo. Mashiro, mesmo contrariada, acaba aceitando também, com a condição de que o relacionamento seja totalmente falso. Com tudo decidido então, o Aketeru estende a mão para ela, mas ela se recusa a apertar, ainda irritada com o incidente no banheiro. O Makoto observa a cena sorrindo, achando que os dois vão se dar bem, apesar dos dois claramente discordarem. Antes de ir embora, ele lembra o Akato que, como namorado de mentira, qualquer atitude romântica de verdade está totalmente proibida. O Akato não vê problema nisso, já que Mashiro claramente não gosta dele. Pensando em tudo, ele ainda não entende porque dizem que tratar alguém mal significa interesse romântico. Afinal, ele só está cercado de garotas complicadas. Mesmo assim, o seu trabalho como namorado falso começa no dia seguinte. No dia seguinte, o Akato é recebido por Irova, que logo percebe que tem alguma coisa estranha com esse moleque aí. Ela tenta puxar um assunto e deduz que tem a ver com a reunião. Ele não conta nada, mas ela continua insistindo e passa a seguir ele. E quando a aula começa, Mashiro é chamada para se apresentar na turma do nosso prota. E nervosa, a guria simplesmente mexe do nada que tá namorando o nosso prota. A sala inteira começa a cochichar, sem entender porque alguém como ela estaria com um cara tão feio, pobre e fedido como o nosso prota. Suzuki pergunta como eles se conheceram, e a Mashiro solta sem querer que foi no banheiro de uma lanchonete. Que delícia. O Akato logo entra em desespero por dentro, percebendo o quão errado isso soa. Quando Mashiro senta ao lado dele, ele tenta agir de forma amigável, mas ela já responde fria, dizendo que ainda não perdoou ele. O Zuma logo dá um toque no nosso prota e pergunta por que ele nunca comentou sobre ter uma namorada. O Aketeru pede desculpas por esconder, mas dá a entender que ele e a Mashiro não estão realmente juntos. No almoço, ele explica a situação para o Zuma. O amigo brinca dizendo que a vida dele parece uma comédia romântica. O Akato rebate dizendo que o Zuma seria um protagonista melhor, mas ele responde que isso é porque a Iroha gosta dele. O Aketeru nega na hora, mas o Zuma só sorri e sai para comprar comida. Logo depois, Suzuki se aproxima perguntando como ele conseguiu uma namorada. Tá todo mundo querendo saber da vida dele, né, caralho? Nessa porra não tem mais privacidade, bando de fofoqueiro, já que todo mundo achava que ele já ficava com a Irova. O nosso prota logo suspira ao sentir o olhar frio da Mashiro e se pergunta se tem algum problema. Qual é seu problema, guria? Na moral. Mas Mashiro manda ele ir comprar bolinhos de arroz com recheio de frutos do mar, dizendo que já que estão namorando, é obrigação dele. É muito desgraçada mesmo, né, cara? É buza da sorte, né? Ela ainda ameaça acabar com um acordo se ele não fizer isso. E sem escolha, o Aketeru obedece e volta depois com 2 bolinhos e uma bebida pra ela. Ele então se senta e come o pão que o diabo amassou, né? Quer dizer, que ele comprou pra si. Por um momento, ele até pensa que ela ficou com ciúmes do que ouviu mais cedo, mas logo descarta a ideia, já que a Mashiro claramente não gosta e não vai com a cara dele. As aulas continuam e Sumeri vai até a frente da sala perguntando se todos fizeram a lição. Um aluno levanta a mão e admite que esqueceu, já que ele é um vagabundo, né? O que faz ela ficar irritada. Ela começa a dar um sermão sobre responsabilidade, avisando que sem disciplina eles não passam de lixo. O aluno tenta se explicar, mas Sumeri corta ele na hora, embora acabe deixando passar com a condição de que ele prometa melhorar. O Aketeru olha de lado pra Mashiro e percebe o quanto ela está focada observando Sumeri. Ele pensa que talvez Sumeri não seja a melhor professora titular para uma aluna transferida. Quando a aula termina, a professora para na porta e chama o nosso prota. Ela manda ele encontrá-la na sala de aconselhamento para discutir uma tarefa. E o Aketeru concorda na hora, né? Não tem muito o que fazer. Mas assim que a Sumeri sai, vários garotos se aproximam preocupados, se perguntando como ele consegue ficar tão tranquilo quando todo mundo sabe o quão assustadora ela é. E ele só responde que ela não vai matar ele, afinal, cachorro que late não morde. E ele segue ela até a sala de aconselhamento. Quando ele chega, ele recebe um sinal para entrar, mas dá de cara com algo que parece uma sala de tortura, mano. Ele se senta no centro, lá ele, quase na mesma hora, o comportamento da Sumeri muda completamente. Ela se ajoelha no chão nervosa pedindo perdão. A postura do Aketeru também muda. De repente, ele parece muito mais confiante. Sumeri começa a gaguejar, inventando desculpas sobre estar sobrecarregada com os planos de aula e tarefas de professora. O Aketeru pega o celular e mostra as notificações das atividades online dela, revelando que ela estava fazendo outras coisas em vez de trabalhar. Ainda
identidade verdadeira da professora de Sumeri é Shiboko Murasaki. Na sala de aula, ela é temida como uma rainha venenosa e rígida, mas pro Aketeru e o resto da aliança da Quinta Avenida, ela é só Sumeri, a ilustradora que sempre tem dificuldade para cumprir prazos. O nosso prota logo comenta sobre as palavras duras que a Sumeri usou mais cedo na aula, o que claramente atinge o orgulho dela. Nisso, ela explica que aquela persona rígida de professora não é quem ela realmente é, e que tudo faz parte de um papel que ela interpreta diante dos alunos. Nisso, suspira e o Aketeru decide mudar de assunto, perguntando como está o progresso dela. Ela logo fica nervosa e mostra seu tablet, revelando uma página completamente em branco. Irritado, o Aketeru tenta jogá-la em uma das máquinas de tortura e puxa o rabo de cavalo dela enquanto ela tenta escapar. Que tá acontecendo na minha frente, mano? A Sumeri insiste que está com um bloqueio criativo. Ele solta o cabelo dela, machista. Ela reclama, dizendo que isso acabaria com a imagem dela. Perdendo a paciência, o nosso prota já pressiona alguns pontos no ombro dela em frustração. Depois de soltá-la, ele murmura que nunca imaginou que ela poderia ser tão inútil. Caralho, mano. Que cara machista, tô brincando. Ele se lembra da primeira vez que se conheceram. Ele estava procurando ilustradores em uma convenção de mangá, mas não encontrava ninguém. Quando já estava quase desistindo, veio um mangá hentaizão assim mesmo, sabe? Daqueles porco mesmo, com um romance meio proibido. A arte era tão detalhada que chamou a atenção na hora. Quando ele foi falar com a artista para convidá-la para o projeto, ela se virou e, para surpresa dele, era sua professora. Foi aí que o nosso prota decidiu usar esse segredinho para manter ela trabalhando para ele. A professora dele desenha hentai, mano, que isso. A Sumeri ainda gostaria de que aquele encontro tivesse sido diferente, já que deu a Aketeru uma vantagem para controlar a sua reputação como professora confiável. O nosso prota diz que a culpa dela e que agora faz parte da equipe, então é melhor começar a produzir rascunhos pro jogo dele. Sumeri reclama que ainda não consegue desenhar por causa do seu bloqueio, né, o burnout. O Aketeru sugere deixar pra depois e descansar, mas ela entende errado e solta que não gosta de garotos de 15 anos ou mais. Que isso, mano, eu não entendi. O nosso prota repreende ela por pensar isso e manda ela comer alguma coisa pra melhorar a circulação e conseguir focar. Ele ainda dá uma extensão de meio-dia no prazo, o que melhora o humor dela na hora. Nisso, antes de sair, a guria pergunta qual é a real relação dele com a Mashiro. O Aketeru admite que é um namoro falso para conseguir apoio da empresa do tio dele. A Sumeri então revela que a escola tem instruções especiais de como lidar com o caso da Mashiro. O Aketeru já deduz que isso é porque ela é reclusa, e ele diz que só sabe disso mesmo. Então a Sumeri explica que a Mashiro sofreu bullying na escola anterior. Alguns colegas descobriram um segredo dela e usaram isso contra ela. Ela admite que não sabe qual é o segredo, mas pede pro nosso prata ajudar a tornar a vida escolar dela mais confortável. Ela quer que a Mashiro realmente aproveite o tempo ali e acredita que o Aketeru pode fazer isso acontecer. Porra, chata pra caralho daquele jeito, não me admira ter sofrido bullying não, mano. Desculpa aí. O nosso prota ignora o elogio, mas a Sumeri insiste que ele deveria aceitar, lembrando que tanto ela quanto o Zuma também são gratos pelo impacto que ele teve na vida deles. Sem emoção, o Akato responde que bajulação não vai garantir outro prazo extra. Depois disso, ele volta pra sala de aula e pergunta se a Mashiro quer ir embora com ele, mas ela responde friamente pra ele ficar longe, mano, esse nojento. Os cochichos então começam com gente dizendo que a Mashiro deve ser uma tsundere e que os dois parecem um casal. Ouvindo isso, a Mashiro fica toda sem jeito e já sai correndo da sala. O Aketeru observa, né, essa situação paia aí que ele se envolveu, sem entender por que ela age tão fria com ele. O Zuma percebe a expressão dele e comenta que não acha que a Mashiro seja uma pessoa ruim. O nosso prota concorda, mas diz que pelo menos ela deveria deixar ele chegar perto o suficiente para protegê-la. Ele pede conselho, mas o amigo dele, um vagabundo, admite que o caso é complicado, já que a Mashiro tem uma visão negativa dele. Sozinho na área dos armários, o nosso prota de repente sente dois braços envolvendo ele por trás. Que delícia! Uma voz familiar e irritante surge, e ele reconhece na hora como sendo de Juan. Ele pede pra ela soltar ele, mano, mas ela insiste que só está sendo gentil e fazendo companhia. Se aproximando mais, Juan provoca dizendo que se ele realmente quiser que ela solte, a sensação macia vai sumir. Só então Aketeru percebe o que tá acontecendo nas costas dele. Pra piorar, ele nota que tem alguma coisa estranha, tá sentindo uma pontinha atrás, e então confirma a suspeita. Ela admite que não está usando roupa
íntima. E explica que cresceu um pouco recentemente e as roupas ficaram apertadinhas. Até o uniforme ficou tão justo que alguns botões estouraram. Então se ela se afastar agora, pode acabar se expondo. O Acateru tem uma dificuldade em acreditar, mas a pequena chance de ser verdade impede ele de empurrá-la. É um viado. E se for mentira, ele vai parecer um idiota. Mas se não for, pode acabar dando um problema sério, tanto com o Zuma quanto o acordo do grupo com a empresa do tio dele. Afinal, se alguém ver aquilo, vão achar que ele está traindo a Mashiro com a Roa. Para evitar a pior situação, o Acateru pega nas pernas dela e a coloca nas costas, tipo um carregamento. Roa entra em pânico enquanto ele a provoca, tentando fazer ela admitir que mentiu, mas ela continua firme. O Acateru sai correndo da escola por um caminho alternativo para não ser visto. A Roa fica toda confusa com a corrida e acaba desistindo, fazendo o Acateru parar. Ele não solta ela na hora, obrigando ela a pedir desculpas por mentir só pra provocar. Quando finalmente coloca ela no chão, ele logo reclama do comportamento indecente, imbecil dela, mas percebe que ela estava parcialmente falando a verdade sobre não estar usando roupa íntima. No fim, os dois acabam indo embora juntos, e o Acateru pergunta se ela tem algum conselho pra lidar com uma garota difícil. Ela tá pedindo conselho pro diabo, cara. A Ruan fica toda animada, achando que ele finalmente tá apaixonado, mas o nosso prota corrige ela na hora e explica a situação com a Mashiro. Ele deixa claro que na pior parte tá fazendo isso por interesse próprio, mas admite que no fundo quer ser mesmo amigo dela. E com um sorriso malicioso, a guria safada aí diz pra deixar com ela, que vai ensinar a ele a conquistar a Mashiro. No dia seguinte, o Acateru aparece na escola usando uma coleira de cachorro e se oferece pra carregar a bolsa da Mashiro. Na hora do almoço, ele serve uma refeição quentinha pra ela. Depois da aula, ainda se oferece para carregá-la nas costas. Só que todas essas atitudes acabam irritando ainda mais a Mashiro. Ela pega a coleira dele e arrasta ele até uma escada para exigir uma explicação. Achando que é alguma brincadeira idiota, ela fica ainda mais irritada quando o nosso prota admite que também acha aquilo ridículo, já que é o tipo de plano esquisito que a Aroa faria ele seguir. Mano, mais esquisito é você aceitar fazer isso, seu idiota. Ele confessa que já sabia que provavelmente não ia dar certo, o que deixa a Mashiro ainda mais frustrada. Ela até solta bem indignada se ele odeia tanto ela assim. Mas antes que o nosso prota responda, a Aroa aparece e começa a zoar os dois, dizendo que estão muito melosos. Mashiro pergunta quem ela é, e a Aroa responde toda animada que é a mente por trás de tudo aquilo. Enquanto observa a interação deles, a Mashiro não consegue deixar de notar o quão próximos os dois parecem. De repente ela diz que vai embora e manda eles pararem de encher o saco. Mais tarde, quando a Acateru chega em casa, eles ficam surpresos ao encontrar a Mashiro no mesmo prédio. Ela acusa os dois de estarem seguindo ela, mas eles explicam rapidamente que na verdade todos moram no mesmo lugar. A Aroa ainda comenta de forma animada que é tipo uma irmã de consideração do Acateru, já que o irmão dela é o melhor amigo dele. Isso não tem nada a ver. Mashiro entende tudo errado e acha que eles moram juntos. Então a Acateru esclarece que cada um tem o seu próprio apartamento, mas todos ficam no mesmo andar. Sumeri mora ao lado de Uzuma e Hiroava tem o próprio apartamento. Quando ouve o nome da Sumeri, Mashiro muda na hora e diz que odeia o fato de todos morarem tão perto, antes de sair bufando e bater a porta na cara deles. O Acateru vai até a porta dela, dá um xingão, um chutão na porta e declara com confiança que agora ele vai mesmo se meter na vida dela, mano. Acabou a palhaçadinha, agora o bagulho vai ficar sério. O nosso prota chama todo mundo pra uma reuniãozinha dos crias no quarto dele. Lá ele revela que quer fazer uma festa de boas-vindas pra Mashiro, comemorando a mudança dela pro prédio onde eles moram. Ele já até marcou a data, sexta-feira, às 8 da noite. Nisso a Aroa já fica preocupada, dizendo que talvez a Mashiro nem apareça. Foda-se ela, mano, sobram mais quitutes pra nós. Mas o Akato responde com um sorriso confiante, dizendo que tudo que eles precisam fazer é incomodar ela o suficiente, porque ele já tem um plano em mente. A galera do quinto andar faz uma pequena comemoração própria, por terem conseguido terminar o projeto antes do prazo. A Samira acaba bebendo mais do que devia, fazendo o nosso prota reclamar que é justamente por causa disso que ela fica atrasando as entregas, porque ela é uma bêbada safada. O Akato então percebe que a Aroa está extremamente quieta e educada. Nisso ela explica que ela se sente meio deslocada, já que oficialmente não faz nem parte da equipe, mas mesmo assim ficou feliz por ter sido incluída na comemoração. O nosso prota então olha pra ela meio desconfiado, percebendo que quando ela fica educada demais, acaba sendo até meio estranho, principalmente porque normalmente ela dá bastante trabalho. O Acateru elogia as habilidades técnicas do Uzuma, dizendo que a estrutura de engenharia dele ajudou muito a acelerar o upload dos arquivos e permitiu que eles terminassem tudo dentro
do prazo. E pra você desinformado que vive numa caverna e não entende nada de internet, eles basicamente estão fazendo um jogo, mano. Então é disso aí que eles estão falando. O Ozuma rejeita o elogio humildemente, dizendo que não se considera particularmente talentoso e o que fez é algo simples. Depois disso, ele admite que só consegue usar as suas habilidades porque o nosso prota criou a oportunidade pra ele em primeiro lugar. Pra Ozuma, o verdadeiro talentoso ali é o Akateru. Você tá querendo um aumento, né, seu safado? Você tá querendo mamar as bolas do maluco pra ganhar um aumento. Eu sei, eu sei. Nisso, a Iroava sorri, observando os dois conversarem daquele jeito. Ela sabe muito bem. Logo depois, Ozuma percebe que Nakamo não está presente. Nisso, nosso prota explica que Nakamo não conseguiu aparecer porque estava preso em outro prazo importante. Nakamo é a roteirista do grupo, quem escreve a historinha do jogo. O Akateru entrou em contato com ela pela primeira vez através de uma carta de fã, convidando ela para participar do projeto de jogo deles. Para surpresa dele, Nakamo realmente respondeu e aceitou o convite. Eles ainda nunca se encontraram pessoalmente, mas pelas conversas online, Nakamo parece ser extremamente profissional, confiável e fácil de conversar, bem diferente da outra adulta ali que o Akateru conhece. E eu já falo aqui um palpite que provavelmente vai virar um spoiler aí, mano. Essa Nakamo aí com certeza deve ser a Iroava que fica no quartinho dela escrevendo o roteiro do jogo dele. Esse daí é o plot twist do anime, eu tenho certeza disso. Se você já viu, não fale nos comentários, mas ó, eu tô adivinhando aqui, eu também não vi. Nisso, Sumeri imediatamente percebe que ele está falando dela e começa a reclamar bêbada. O Akateru ignora completamente e diz que eles estavam apenas falando da Nakamo. Nisso, quando ele percebe que a guria tá bêbada demais, ele pergunta o que exatamente ela andou tomando. Então Iroava mostra a garrafa que Sumeri usou para misturar as bebidas. Para evitar mais caos, o Akateru rapidamente muda de assunto e chama a atenção de todos para discutir o plano da festa surpresa da Mashiro. 6 dias antes da festa, o nosso prota faz a sua primeira tentativa de convidar a Mashiro, apertando a campainha dela sem parar. Quando ela finalmente abre a porta, dá de cara com o sorriso animado do Akateru, que começa imediatamente a falar sobre a festa. Só que antes mesmo dele terminar, a guria só bate a porta na cara dele. No domingo, ele tenta novamente, mas percebe que a campainha não tá funcionando. Mesmo assim, ele não desiste e resolve encher a caixa de correio dela com cartas de convite. Nisso, 4 dias antes da festa, durante a aula, o Akateru joga um bilhete pra Mashiro dizendo que queria conversar com ela. Os dois começam a trocar mensagens pelo papel e a Mashiro pergunta se o que ele fez no dia anterior não conta como bullying. Na verdade, conta como perseguição, mano. Isso aí é passivo de cadeia. O Akateru rapidamente nega e insiste que só queria convidá-la para um jantar. A Mashiro não parece convencida e comenta que a caixa de correio dela ficou tão lotada de convites que parecia uma lixeira. Já na quarta-feira, o Akateru consegue encontrar a Mashiro bem na hora em que ela sai do elevador e aproveita para lembrar ela sobre a festa, mas a única resposta que recebe é a Mashiro chamando ele de perseguidor. No dia seguinte, ele tenta convidar ela mais uma vez na escola, mas a guria reclama porque ele estava fazendo aquilo em público. Nisso, depois das aulas, o Akateru e a Iroava saem para comprar umas coisas da festa. Enquanto andam pelas lojas, a Iroava acaba se distraindo numa barraca que estava distribuindo amostras grátis de linguiça recheada com queijo derretido. Ela insiste para o Akateru pegar na linguiça e experimentar, mas ele fica morrendo de vergonha e recusa. O atendente acaba confundindo os dois com um casal e incentiva ele a pegar só uma vez na linguiça para a namorada. Mas quando ele recusa de novo, a mulher insiste dizendo que ele deveria aceitar pegar na linguiça porque a namorada parecia muito triste dele não querer pegar. E sem querer virar motivo de zoação para Iroava, o Akateru acaba cedendo. Só que bem no momento que ele vai pegar na linguiça, a Iroava puxa ela de volta e provoca dizendo que se ele realmente quisesse comer a linguiça, teria que implorar. Agora não basta querer pegar na linguiça, ele tem que implorar pra ela. Ah, beleza. Percebendo que ela só queria deixar ele constrangido, o Akateru decide entrar na brincadeira. Nisso, quando a Iroava se oferece pra dar a linguiça na boca dele, o Akateru promete mentalmente que ainda vai se vingar dela depois. Ele finalmente come a linguiça e admite que estava muito boa. Safadinho, gostou, né, da linguiçona. Depois disso, eles seguem para outro corredor da loja. Enquanto caminham, o Akateru pergunta como a Iroava consegue dizer eu te amo para as pessoas com tanta facilidade, mas a guria responde que isso é simples quando ela realmente se importa com alguém. Aquilo faz o Akateru comparar ela mentalmente com a Mashiro, que claramente tem dificuldade em ser honesta sobre os próprios sentimentos. Ela finalmente consegue pegar o molho de tomate que estava tentando, mas perde o equilíbrio e quase cai. Mas por sorte, o Akateru consegue segurar ela a tempo. E mano, aqui vai uma curiosidade pra vocês. Essa temporada eu tô editando tanto anime de romance
que essa cena do cara segurando a guria pra não cair é uma das cenas mais corriqueiras em todos eles, mano. Todo anime de romance tem essa cena, velho. Que saco. Aliviada, a Iroha sorri e comenta que a outra qualidade do Aketeru é fazer o grupo valorizar a liberdade que eles têm. Ela diz que provavelmente é por isso que Ozuma confia tanto nele. Nisso, nosso prota agradece pelas palavras dela e se sente ainda mais determinada a convencer a Mashiro a ir à festa. Enquanto isso, na casa dela, a Mashiro fica repetindo pra si mesma que não existe nenhuma chance do Aketeru conseguir obrigá-la a ir. Mas no dia da festa, o Aketeru não consegue encontrar uma oportunidade de falar com ela durante as aulas, então ele aproveita para confirmar com Ozuma se estava tudo pronto. Ozuma confirma e ainda brinca dizendo que o Aketeru ficou devendo uma por conseguir organizar tudo em menos de uma semana. Nisso, cheio de confiança, o nosso prota sai da sala e anuncia que o plano para fazer a Mashiro participar da festa finalmente começou. Ele alcança ela perto dos armários de sapato, mas a Mashiro já manda ele parar de tentar convidá-la. O nosso prota então pede desculpas e promete que não vai mais usar nenhum truque. Mesmo assim, a Mashiro continua desconfiada. Ele insiste, dizendo que só quer voltar para casa junto com ela, já que os dois moram no mesmo prédio. Só que no instante em que ele olha para ela, a Mashiro sai correndo, e o nosso prota começa a se perguntar o quanto realmente ela odeia ele. Mesmo assim, o plano dependia deles caminharem junto até em casa, então ele acelera o passo para acompanhar ela. A Mashiro percebe isso e começa a correr ainda mais rápido, perguntando o que ele realmente estava planejando fazer. Enquanto corre atrás dela, o Aketeru finge não entender nada e diz que só estava correndo porque queria voltar logo para casa. A Mashiro percebe que claramente ele tá mentindo e muda a direção do nada, mas depois de um tempo ela para perto de um rio, completamente sem fôlego. Ela grita para ele parar de se preocupar tanto com ela, insistindo que não consegue se encaixar em grupos já formados. Também diz para ele seguir a própria vida sem tentar arrastar ela junto. O Aketeru faz uma expressão séria e pergunta para onde ela pretende ir se continuar recusando qualquer amizade. Ele pergunta qual foi o motivo de trocar de escola se ela nunca pretende criar laços com ninguém. Depois disso, ele ainda pede desculpas pelo incidente no banheiro e diz que tudo bem se ela odiar ele, mas que ela pelo menos deveria tentar se aproximar de alguém. A Mashiro se vira para responder, mas acaba escorregando. Olá, o nosso prota imediatamente avança para segurar ela, mas os dois acabam caindo juntos dentro do rio. Completamente encharcado, o nosso prota tenta evitar olhar diretamente para ela, já que a roupa molhada dela estava colando no corpo. Toda sem graça, a guria tenta se levantar, mas tropeça outra vez. O Aketeru segura ela de novo, puxando ela para perto para ajudar a manter o equilíbrio. Quando finalmente consegue voltar para a margem, o nosso prota brinca dizendo que agora os dois combinavam perfeitamente, parecendo um casal de ratos molhados. Pela primeira vez, a Mashiro acaba rindo de verdade e admite que aquele provavelmente era o pior visual de casal possível. Percebendo que ela parecia mais relaxada, o nosso prota continua brincando e diz que talvez aquilo fosse uma bênção divina pro relacionamento falso deles. Nisso, a guria responde secamente que um deus desses merecia morrer. O Aketeru responde que se ela continuar rezando desse jeito, talvez um dia comece a se sentir melhor consigo mesma. Nisso, a guria então admite que nenhuma oração do mundo faria as pessoas que odeiam ela começarem a gostar dela de repente. E curioso, o nosso prota pergunta por que ela é tão teimosa mesmo quando ele está tentando se aproximar dela. A Mashiro então acaba soltando sem pensar que isso tem relação com o acordo que ele fez com o pai dela, mas rapidamente volta atrás, dizendo que sabe que aquilo não foi culpa dele. Ela também admite que espera de verdade que ele não odeie ela. O Aketeru tranquiliza a guria aí, mano, dizendo que ninguém realmente odeia ela. É tudo coisa da sua cabeça aí, sua vagabunda. A Mashiro hesita por alguns segundos antes de confessar que tem medo de não conseguir se encaixar e acabar sendo ignorada por todo mundo. Nisso, percebendo que ela estava começando a se diminuir de novo com esse papo depressivo do caralho aí, o nosso Aketeru fala gentilmente que não existe nada de errado em se sentir assim. Ele admite que também não é alguém que chama muita atenção, muitas vezes acaba sendo ignorado porque não tem nenhuma habilidade extraordinária. O Aketeru diz que é apenas uma pessoa comum com talentos comuns. Nisso, esse comentário faz a Mashiro protestar imediatamente, insistindo de que ele não é nada comum, já que é o líder da aliança do quinto andar. O Aketeru olha surpreso para ela, querendo saber como ela descobriu esse grupo. A Mashiro então rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que o pai dela vive comentando sobre o jogo que eles desenvolveram porque ele deu muito dinheiro. O Aketeru então corrige ela, explicando que praticamente todo o lucro volta direto para os custos de desenvolvimento do jogo. Nisso, o Mashiro então comenta que ele provavelmente poderia ser o aluno mais popular da escola, só que o Aketeru revela que ninguém da escola sabe que ele e os outros são os responsáveis pelo jogo famoso.
famoso. Ela fica surpresa e pergunta se ele tem medo de ser zoado. O Acateru responde que só quer continuar humilde em relação ao sucesso deles e não deixar a fama subir pra cabeça, ó. Caralho, esse aí merece a riqueza, mano. Porra, que cara humilde, que protagonista foda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ouvindo aquilo, a Mashiro então sorri e chama ele de estranho de um jeito até carinhoso. Depois de um tempo, os dois finalmente voltam pro prédio. A Mashiro ainda se recusa a participar da festa, mas admite que ficou feliz pelo convite. Mas para no meio do caminho quando ele percebe que a porta do apartamento estava destrancada. Os dois começam a pensar que talvez alguém tenha invadido o lugar. O Acateru logo fica na frente dela para protegê-la. Safado. Então os dois entram juntos no apartamento bem devagar. Nisso, quando estão prestes a chegar na sala principal, o Acateru murmura alguma coisa estranha baixinho e empurra a Mashiro suavemente pra frente enquanto abre a porta de uma vez. No mesmo instante, um monte de confetes explode junto dos gritos animados da galera do quinto andar. Completamente perdida, a Mashiro pergunta por que todo mundo estava dentro do apartamento dela. O Acateru explica sem graça que na verdade aquele apartamento era o dele. Eles tinham colocado uma divisória no corredor para fazer parecer que aquela era a porta do apartamento dela. Por isso, a Mashiro acabou acreditando que realmente tinha chegado em casa. A Mashiro logo franze a testa e pergunta por que eles fizeram tudo aquilo, sendo que ela nem considera nenhum deles como amigos. Nisso, a Iruava entra na conversa dizendo que na verdade quase nenhum dos moradores ali são realmente amigos entre si, exceto o Acateru e o Uzuma. Apesar disso, ela comenta que preferia que os dois fossem um casal. Sumeri imediatamente começa a imaginar uma história romântica inteira entre os dois, levando um golpe do Acateru logo em seguida. Iruava então continua explicando que como todos moram no mesmo andar, naturalmente acabaram começando a fazer várias coisas juntos. A Mashiro então percebe que ela estava falando sobre o jogo e surpreende todo mundo ao mostrar que já sabia daquilo. Iruava também esclarece rapidamente que nem faz parte da equipe oficial do jogo. Nisso, nosso prota então diz que tudo bem se a Mashiro ainda não considera eles como amigo. Por enquanto, ela podia simplesmente pensar neles como os amigos do namorado falso dela. Ele também comenta que ainda existe mais uma integrante chamada Nakamo, que não estava presente ali, mas continua sendo uma parte extremamente importante do grupo. A Mashiro então sorri ao perceber que estava sendo incluída de verdade e finalmente decide participar da festa. Nisso, mais tarde, depois da comemoração, é óbvio que a guria invade o quarto do nosso prota e tenta abraçar ele, mas o Acateru desvia imediatamente. Ficando séria de repente, ela elogia ele por ter conseguido convencer Mashiro a aparecer na festa e diz que ele é uma pessoa realmente gentil. Depois disso, ela agradece o Acateru por deixar ela fazer parte do grupo sem revelar pros outros que ela é a dubladora do jogo da Aliança do Quinto Andar. Que fuck, mano, eu errei. Eu achei que ela era roteirista, que ódio. Então a Nakamo realmente é um personagem, mas né, fazer o que? Errei, fui moleque. Dito isso, obrigado por assistir o episódio. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e é claro, ativar as notificações para não perder a próxima parte. Meu mano, também eu convido vocês a fazerem parte do clube de membros do canal. É bem baratinho e assim você apoia o meu trabalho e também recebe os vídeos em antecipado. E mais pra frente vocês vão receber mais vídeos exclusivos, tá? Eu só tô esperando chegar mais gente aqui, né, pra bancar o pai. E aqui também vai um agradecimento especial pro José Neto, pro Miguel Luiz e também pro meu mano Ander, que já é membro faz muito tempo. Obrigado a vocês que estão apoiando o canal de coração mesmo. E para todos que estão aqui, lembrem-se, o Drezinho Animes ama vocês.